Boa noite, pessoal, tudo bom? Pessoal, é um motor bem diferenciado aqui, apesar de ser o famoso e velho AP que vocês estão acostumados a ver todo dia aqui. Mas tem muita modificação interessante aqui, viu? Para começar, o que o cliente pediu? Ele quer o motor AP mais girador do Brasil. É isso mesmo. Ele quer que esse AP gire 10, 11 mil RPM. E aí? A gente sabe que poucos motores aí automotivo do mercado tem essa capacidade, né? E qual que é a receita básica para isso acontecer? Primeiramente, o motor tem que ser um conjunto rotativo propício a isso. Pistão, biela, virabrequim, eles têm que estar condicionado a ter uma boa dinâmica de vibração aí, no caso, damos o nome de RL, né? Pessoal, vamos resumir bastante aqui. Esse motor vai ter uma RL de 22, 0,22 de RL. Eu não vou entrar no assunto do que é RL, pessoal, que tem muito vídeo aí na internet explicando o que é RL. É muito muito primordial, né? É muito. Nós estamos falando uma coisa. Esse vídeo é mais para quem já entende o que é um motor preparado, né? Desses conceitos aí, dessa nomenclatura aí de técnica de fenômenos físicos do motor, né? Então vamos lá, pesquisa aí no Google aí, RL, R/L, aí vocês vão entender o que é isso aí. Não vou entrar em mérito aqui. Vou abordar um assunto um pouquinho mais técnico hoje aí. Pessoal, uma RL de 22, pra você ter uma noção, é muito próximo ao que essas motos de grande cilindrada esportiva têm aí. 600, 700 cilindrada, 1000 cilindrada. Essas motos têm em torno de 22 a 25 de RL, né? Elas vibram muito pouco, giram muito. Claro, não é só o conjunto rotativo que vai fazer esse motor girar. Com certeza, um bom cabeçote, um bom comando e um bom corpo. No caso aqui nós pedimos para o Carlino elaborar um comando para essa rotação. Ele desenvolveu esse comando com uma duração próxima dos 300 graus. Com agora o grande trunfo aqui está no Lobby Center, 102 de lobby, né? O cabeçote não é muito grande, pessoal, não é um cabeçote com válvula gigantesca, né? Ele tem uma relação de válvula bem voltada para rotações altas. Ele tem os dutos de admissão bem trabalhada por parte de velocidade de ar, né? A gente trabalhou muito ali o bolsão atrás da guia ali, o redesenho aí das meia cana, né? E a equalização catote, muito importante aí, diâmetro correto, volume correto para o comando certo e para a cilindrada certa, né? Esse motor vai dar em torno de 1.7 alguma coisa, porque o Vira 1.6. Pessoal, para chegar nessa RL de 22, você deve estar se perguntando o que aconteceu. É um bloco baixo, né? AP. É um motor 1.6, que naturalmente tem por torno de 0,28 de RL, né? E qual foi a mágica? Curso de biela, pessoal. A gente diminuiu aqui a altura usou um pistão com altura de compressão bem baixa para deslocar o máximo possível da biela para cima e utilizar a maior biela possível. A gente utilizou uma biela de 1,59, biela longa, no bloco que vai uma biela 1,44. Fez uma bucha deslocada para cima, né? Utilizando um pino de 18 milímetros, que foi o único meio de conseguirmos dar PMS esse pistão. Na verdade até passou um pouquinho o PMS. Tivemos que retrabalhar o pistão para tirar um pouco nas bordas dele, deixando um dome aqui no caso, né? Para a gente conseguir chegar na taxa exata de 14,8. Para esse motor conseguir. Ah, mas essa taxa é muito alta, Brown. Essa taxa o motor vai frear lá em cima. Não vai, pessoal. O comando, ele já tem um cruzamento já objetivando aí a descompressão do motor em alta rotação. É trabalhado para isso. Ele não vai ter a
A taxa dinâmica desse motor vai ser bem baixa em altas rotações, permitindo esse motor girar. Por isso precisa de uma taxa de compressão relativamente alta, né? Para rua aí é o que eu costumo usar aí normalmente, dependendo dos projetos. Mas para o motor girador a taxa não está alta por causa da dinâmica do comando, que permite altas rotações com baixa pressão de cilindro, né? Vai ter um bom enchimento, então a gente vai ter potência para o enchimento, né? Frequência, né? Assunto para outro vídeo, mas vamos lá. As bielinhas, a gente usa umas bielas mais leves que o mercado tem, que achamos no mercado. A biela, não vou lembrar o certo peso do conjunto, mas está bem mais leve que o conjunto original. As bielas tem menos de 500 gramas, são muito boas. Uma biela argentina. O material, não lembro que material que é isso aqui, não é o aço, não é aço 40, 43 que a gente está acostumado a ver. É um aço que tem uma liga de titânio aqui também. É muito leve a biela, extremamente leve. Pistão, pessoal, pistão de moto, né? É o que a gente achou na tabela lá da FP. Mais próximo possível aí para chegar na altura de compressão que a gente precisava é esse aqui. A gente fez o retrabalho para poder dar PMS certinho. Deixou um dome aqui em cima que vai entrar para dentro da câmera. Pistão, na verdade, ele sai um pouquinho ainda da câmera, um pouco. Ele sai mais ou menos quase 1 milímetro. Mas o anel O-ring é o que vai impedir desse pistão topar no cabeçote. É como se fosse a junta, né? O anel tem o O-ring tem 1,3 esmagado. Ainda vão ter um reflexo aqui em cima, aqui mais ou menos de 2 décimos. Até essa borda aqui. Essa borda vai entrar para dentro da câmera do cabeçote. Pessoal, a pergunta de vocês, né? Como se tem um cálculo aí, vocês vão fazer pelo curso da Biela, que tem um 5.9, tem na internet aí. Vocês fazem o cálculo para se basear aí com o curso do Viga para você chegar nessa RL aí. Eu acredito que vocês estejam perguntando aí, pô, mas você vai fazer um motor tão girador, por que não fatiou o vira-briquim? Porque, pessoal, existe uma dinâmica para poder fazer isso aqui que ninguém aplica aí. Tem muita gente fazendo cagada aí, cortando o vira-briquim à torto direito aí, tirando peso, mas não sabe para que funciona isso aqui. Isso aqui, para vocês terem uma noção, tem que ter o mesmo peso desse conjunto aqui. É distribuição de massa. A massa que tem aqui tem que ser essa aqui, ó. Tem que ter aqui nesse contrapeso aqui. O fabricante não deixou isso aqui à toa. Para não ficar... Vou aproveitar esse vídeo aqui. Inclusive vou até abordar esse assunto sobre massas, de distribuição de massa entre pistão e biela e contrapeso do vira-briquim. Eu vou deixar uma foto aí na continuação aí para ficar o vídeo maçante aí, vocês olhando para esse motor aqui e minha mão aqui gesticulando à toa. Pessoal, aproveitando aí a deixa desse motor que acabamos de gravar aqui, falando sobre alívio de contrapeso, alívio de vira-briquim, alívio de conjunto rotativo. A gente ouve falar muito pouco aí na internet sobre isso, né? Acho que eu não vi ainda material técnico sobre isso. Se tratando de adaptação, de preparação. Talvez tenha alguma coisa aí quanto a essa física de dinâmicas aí de distribuição de massas aí com vira-briquim e pistão em biela. Talvez um assunto mais técnico aí de desenvolvimento de motores. Eu fiz até uma legenda aqui para ficar mais fácil. Baseado que eu estudou um pouquinho, aprendeu um pouco aí errando e acertando aí o tempo de preparação. Vou falar um pouquinho sobre dinâmica de distribuição de massas. Vamos lá, pessoal. Para responder com precisão, vamos falar de dinâmica de distribuição dessas massas entre contrapeso do vira e o conjunto rotativo pistão e biela. No processo de rotação de um motor a manivela, existe uma descentralização de massas. Na curva do efeito da manivela, que estabiliza as forças quando acionadas lateralmente.
ok? Que depende muito da equalização de massas no processo de rotação desse motor. Essa força G lateral, pessoal, se dá às massas contrárias. O munhão da biela 90 graus, jogando, por exemplo, contra a parede lá lateral do bloco. E essa força se anula com o máximo de massa jogando no sentido oposto, contra o outro lado lateral do bloco, ou seja, os 270 graus. É uma força anula a outra, jogando conforme a manivela gira. A posição do munhão para lá em 90, o contrapeso do virabrequim para em 270. Se não tiver massa suficiente nesse contrapeso, essa força se dá somente para um lado e não tem anulação dessa força. Se não tiver massa suficiente do outro lado. Ou seja, essa massa é importantíssima para a gente não ter vibração. Tem uns exemplos bem clássicos aí de algumas preparações. Em vez de a gente aliviar o virabrequim, normalmente se adiciona peso nos contrapesos do vira. Esse aumento na massa do pistão e biela. Por exemplo, quando a gente forja o pistão e biela, aumenta a cilindrada, etc. Isso partindo do princípio que o conjunto original tem um peso, né? E o conjunto do upgrade tem outro peso, né? Então a gente adiciona peso nesses conjuntos normalmente. Em vez de tirar peso, aumenta a massa do pistão e biela, a gente acaba adicionando peso. A gente usa as buchinhas lá de tungstênio, né? Para compensar, que tem muito mais densidade, para poder compensar a adição de peso do pistão e biela. É muito comum a gente usar essas buchinhas de tungstênio, ok? Pessoal, quanto mais estável for essa equalização, melhor a força centrífuga do motor. Força centrífuga é que impulsiona o conjunto biela, sobe e desce lá, né? De acordo com a distribuição, sobe e desce de massas ali. Um exemplo clássico, pessoal, de sair dessa força centrífuga é um portão automático, né? A gente pensa que o portão automático, aquele motor, carrega todo o peso do portão, né? Portão basculante. Ou mesmo o portão tiver um motor de erguer aquele portão basculante na mão. Vocês podem ver que o portão é levinho, né? A força que você faz para erguer o portão é a mesma força que fazemos para descer o portão. Um portão que pesa em média aí 1 tonelada para 2, 3, não importa. Quanto mais equilibrado for o peso do portão lá, com o contrapeso que tem dentro das caixas laterais desse portão, mais suave vai ser esse processo da gente levantar e baixar. Não vamos fazer força, entendeu? O motor tem uma força centrífuga. Quanto mais equilibrado for essa equalização, mais eficiente será essa força centrífuga do motor. Tem a durabilidade também. Durabilidade normalmente se dá por esse equilíbrio também. Uma bronzina, por exemplo, sofre muito numa desaceleração, no caso do cut-off, que a gente chama, né? Quando se desliga lá o cilindro, o carro está descendo a ladeira e o motor está desacelerando, fazendo freio motor. Aqui nós temos uma força contrária. No caso, quem está no caso fazendo com que a explosão não deixe o motor equalizado seria o contrapeso do próprio virabrequim. Entendeu? Em outras palavras, o pessoal chama de armazenamento de energia mecânica, né? Essa no caso, é um armazenamento não ocasionado pela explosão do próprio motor. Aliás, a explosão gera uma energia. Quando você não se tem a explosão, você tem a inércia do conjunto subindo e descendo pelo armazenamento dessa energia que se acumula no contrapeso. Então, pessoal, a gente vê que o alívio de contrapeso em preparação é mera especulação, sem fundamentação técnica nenhuma. Partindo do princípio que não se tem noção ou métodos de aferição de carga dessa distribuição corretamente em ambiente não controlado de uma oficina, né? Levando em conta as mais complexas variações dessas cargas, como atrito nos anéis, contra-camisa, desgastes progressivos, folgas, implantações de cargas mortas estabilizadas como engrenagens, volantes, embreagem, etc. Mas seguindo essa lógica, pessoal, a referência de peso mais correta são as deixadas pelo próprio fabricante. Né? Quem estudou mais? Né? Eles, na hora de desenvolver o motor, ou a gente, na hora de fazer uma modificação, uma gambiarra ali. Hein?
Pois é, pessoal, com isso a gente aprende cada vez que mexemos no motor, sem conceito técnico algum, mais distribuir esse motor. Pessoal, abraço. Qualquer dúvida, escreva aí na descrição aí do vídeo aí embaixo aí. Dentro do possível a gente responde, ok? Abraço.